Olá, mais uma vez gostaríamos de cumprimentarmos a cada um de vocês. E estamos de volta aí com o nosso tema, este tema que tem chamado a atenção e muitos de vocês já estavam esperando o próximo vídeo, onde se trata sobre a Bíblia, a psicanálise e a psicologia. E a pergunta é simples: será que os conceitos da psicanálise que foi apresentado por Freud, será que os conceitos que são apresentados hoje pela psicologia, os mais modernos, os mais atuais, já se encontravam nas escrituras sagradas? Será que essas regras e esses princípios que regem, que hoje são matérias de psicologia, é estudado também nos cursos de psicanálise? Será que no passado, alguém no passado já tinha falado sobre isso? Nós estamos baseados num texto bíblico onde Salomão escreve que não existe nada novo debaixo do sol. Segundo Salomão, ele diz: nunca diga isso é novo, isso já foi em outras épocas. Em outras palavras, Salomão está querendo dizer o quê? Que tudo que é descoberto hoje, tudo que é falado hoje, tudo que é inventado, parece que pelas escrituras sagradas, alguém no passado, na antiguidade, já tinha falado sobre isso. E aí nós estamos vendo sobre a psicanálise, a psicologia, que se trata de transtornos mentais, para sabermos se esses princípios a Bíblia já apresentava. E este é o nosso terceiro vídeo. No segundo vídeo, vocês viram que nós falamos sobre a ansiedade e apresentamos que a Bíblia já apresentava esses conceitos, mostrava até o tratamento, como é que se trata a questão da ansiedade. E nós mostramos também sobre a psicanálise no primeiro vídeo, sobre a estrutura da personalidade, mostrando que o apóstolo Paulo já tinha apresentado esses conceitos. Só que Freud, ali, ele falou a mesma coisa, porém com nomes diferentes àquilo que Paulo já falava, quando se tratava da estrutura da personalidade de acordo à teoria freudiana. E hoje nós vamos ver aqui na prática sintomas da ansiedade, como lidar com a ansiedade, de acordo com um exemplo bíblico. E como é que podemos resolver isso? E nada melhor do que trazer o personagem central da Bíblia, que é o Senhor Jesus. Ele vai nos dar uma lição, o que é sentir ansiedade e como lidar com a ansiedade na sua pior fase. Quando você está perto, quem sabe, de um síndrome do pânico. Vamos lá? A experiência dele é uma lição para todos que querem aprender a lidar com a ansiedade. É claro que nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre a ansiedade, antes de passar para os outros temas e conceitos psicológicos e da psicanálise também. Então vamos lá. Quando o Senhor Jesus andava aqui na Terra, existia uma data, uma época que ele tinha que morrer. E ali ele andava com os discípulos, conversava, fazia seus milagres, contava suas parábolas, e era uma grande referência. Quando chegou perto do dia da sua morte, ele levou os discípulos ali no Monte das Oliveiras e disse assim: fica aqui que eu vou ali orar. E durante o tempo ele orava, ele começou a angustiar muito, e foi angustiando ao ponto de seu suor se converter em gotas de sangue. Mas depois ele orava. Aí Jesus levantou, chegou perto dos seus acusadores e perguntou a eles: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Ele falou: sou eu. Com a postura firme, sem temor. Aí os seus perseguidores, acusadores caíram em terra. E ele tornou a perguntar: a quem buscais? E ele disse: já não falei que sou eu? Deixa eu ir com vocês. Aí eu pergunto: que lição foi essa? Onde entrou a ansiedade? Onde entrou, quem sabe, o início de um síndrome de pânico? E como foi que Jesus Cristo resolveu esse problema? Primeiramente, Jesus não preocupava com a sua morte antes de chegar a data. Ele tocava a vida numa boa, fazia milagres, contava suas parábolas, que é uma vida normal. Quando chegou no momento, foi que ele agora focou a sua mente. Isso nos ensinando que enquanto não chegar o problema, procura viver ali normal, tranquilo. Foi o que ele fez. Durante a vida dele, ele ficava normal, tranquilo. E só quando chegou o momento dele ser entregue, que ele começou a se preocupar. Quer dizer, poucas horas antes ele estava numa boa. Quer dizer, o que está nos ensinando? Deixa para preocupar com determinadas coisas quando chegar na data, na hora, no dia. Não fica preocupado. Preocupado é que sua mente já está ocupado previamente com algo que não aconteceu. Por isso que fala pré-ocupado. E Jesus não preocupava. Ele só ocupou sua mente com os pensamentos na hora. Quando chegou lá na hora dele ser entregue, e ele pegou e foi ali, falou com os discípulos: fica aqui que eu vou ali orar.
E enquanto ali ele estava orando, naquele momento, ele começou a sentir uma angústia muito grande, porque ele ia morrer. Observe que a angústia é medo, a ansiedade é medo. A ansiedade é medo de você se magoar ou perder alguma coisa. Então por isso que você fica ansioso. E Jesus começou naquele momento. Só que a angústia foi tão grande que quase que ele chegou no pânico, porque o suor dele começou a transformar em gotas de sangue. E quando o suor de uma pessoa começa a transformar em gota de sangue, porque a coisa realmente está muito agravada. E naquele momento, ele dizia ao Pai, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele falou tanto essas palavras que chegou um momento que ele se firmou, levantou de maneira ereta, firme, com a personalidade decidida e já resolveu o problema. O que ele nos ensinou aí? Vamos falar em termos psicológicos. Quando você tem um problema e não tem jeito, você tem que aceitar ele. Se você não aceita o problema, é ruim para você mesma. Então, a aceitação de um problema, de algo que pode ou que vai acontecer, aceitar emocionalmente, já te dá um relaxamento, já te se firma. Mas a nossa luta é que nós não queremos aceitar. E Jesus já aceitou. Então, com isso, estou falando em termos psicológicos. Espiritualmente, ele orava ao Pai e pedia força ao Pai. Mas em termos psicológicos, foi a sua aceitação que lhe deu força, lhe deu capacidade. Então, queridos, tem coisas que nós temos que aceitar. Existem 3 coisas que não tem como a gente fugir delas. Não totalmente. Uma é a velhice. Todos nós vamos envelhecermos. A outra coisa é a doença. Tem doença que nós não conseguimos escapar dela. E a terceira coisa é a morte. Velhice, doença e morte. Quem não quer envelhecer, morre enquanto é jovem. E existe doença que não tem como salvar. E a última coisa é a morte. Então muitas pessoas que vivem em extrema ansiedade é porque existem coisas que ele está muito preocupado, está pensando antes. E coisas que ele não quer aceitar como verdade na sua vida. E essa relutância é que produz um estado de ansiedade. Essa luta que produz um estado de ansiedade. E dependendo da luta, da relutância, ele pode chegar a um síndrome do pânico. Então, primeiro, saiba administrar as coisas. Saiba administrar. Não tenha medo daquilo que é inevitável. E se prepara para o próximo vídeo. E se você quiser um terapeuta cristão que saiba entender, que vai te ajudar, esse é o nosso telefone. E se você quiser também fazer um curso conosco de saúde mental, inteligência emocional, ou um curso de psicanálise, nos procure. Até a próxima oportunidade.